boa noite. Para um pouco o que você está fazendo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ouça esta mensagem que o Deus Altíssimo tem para você, que está no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Mateus, a partir do capítulo 14, versículo 22. E essa é a mensagem. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu vi o pastor Arival pregando hoje pelo YouTube, e ele dizendo que é nos momentos mais difíceis que o Senhor Jesus Cristo chega. E é verdade, é nos momentos mais difíceis, quando pensamos que está tudo acabado, que a vida não faz mais sentido, que o Senhor Jesus Cristo chega e transforma tudo. E nos mostra que a vida faz sentido, sim. Meus irmãos, eu já orei por tetraplégico para que o Senhor Jesus Cristo desse uma cura, que o Senhor Jesus Cristo ajudasse naquele momento difícil. Assim como muitos também já devem ter orado. Mas quando a gente faz uma oração dessa para uma pessoa assim, o inimigo logo quer desmotivar a pessoa, né? Dizendo, isso aí não tem mais jeito. Jesus Cristo vai dar um conforto a ele, mas voltar a andar ele não vai mais. O inimigo logo bota algo contrário na mente da pessoa e muitas vezes a gente acaba se desmotivando, achando que aquilo não vai acontecer. Então, para nós que já oramos, para você que já orou, olha aí a bênção. O tetraplégico agora vai voltar a andar com a invenção da vacina, que Deus usou uma médica dando-lhe sabedoria, cujo nome dela agora eu acabei de esquecer, e através aí de uma fórmula que chama polilaminina, agora o tetraplégico vai voltar a andar, graças a Deus. No experimento da vacina já tem alguns que já estão andando. Desde a fundação do mundo, o homem nunca conseguiu isso. Só Jesus Cristo, com seu poder, que ressuscitou os mortos, fez tetraplégico andar, fez mudo falar, pessoas que nasceram com uma deficiência visual voltar a enxergar. E só Jesus Cristo que fez este feito. E poucos profetas orando ao Senhor que conseguiu ressuscitar mortos também. Mas nunca se ouviu dizer que o homem tivesse sabedoria para inventar tal vacina, um remédio assim. Então é lógico que uma sabedoria dessa só vem de Deus, que conhece todas as coisas. Deus que criou o ser humano, ele sabe do DNA do ser humano a fundo e ele sabe onde se encontra cada célula do nosso corpo, tá? Ele conhece todas as coisas. Tão certo que no passado teve pessoas que viveram quase 1000 anos, tá? Abraão, que já é de uma outra geração, depois de Noé, chegou a viver 275 anos. Então, assim, o poder a Deus pertence. O próprio Jesus Cristo disse a Pedro, referindo-se a João, se eu quiser que ele fique até eu viva até que eu volte, ele fica. Entendeu, meus irmãos? Então, tal sabedoria assim vem de Deus, graças a Deus. Muitas vezes a gente ora e no nosso coração a gente já pensa, isso não vai acontecer dessa forma. Um tetraplégico andar na minha oração, não. Entendeu? A gente pensa, o próprio Jesus Cristo disse aos seus apóstolos, ora, se vocês tiverem fé e dizer aquela montanha levante-se e jogue-se no mar, isso acontece. Entenderam, meus irmãos? É claro que você não vai sair por aí querendo jogar as montanhas no mar, né? Ele está falando do poder de Deus, que a sua fé atrai o poder de Deus. Mas é claro que o Senhor Jesus disse, não tentes ao Senhor teu Deus, tá? Você pode observar que Jesus Cristo, ele não ressuscitava qualquer morto.
Ele ressuscitou o filho de uma viúva, tá? Ressuscitou a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, entendeu? Então, assim, a oração tem que ser feita de acordo com realmente uma necessidade. Não é por um acaso, não é para querer demonstrar que você é uma pessoa de Deus, que você tem poder, não é nada disso. Toda honra e toda glória pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que é uma só pessoa, um só Deus. Você pode observar aqui também que já no versículo 26 diz: E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Aí, já no 28, Pedro diz assim: E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Pedro estava afundando e Jesus ofereceu-lhe a mão e tirou Pedro do fundo do poço, ou seja, do fundo do oceano, das águas. Mas, meus irmãos, vocês podem ver aqui também, mas sentindo o vento forte, teve medo. Você pode observar que Pedro ele só começou a afundar quando ele desviou o olhar de Jesus. Prestou atenção? Enquanto o foco dele era Jesus Cristo, ele conseguiu andar por cima da água. Mas quando ele desvia o olhar de Jesus e olha para a tempestade e olha para os problemas da vida, ele tem medo e afunda, entendeu? Esse é o nosso problema. Quando passamos por um momento difícil, quando estamos desempregados, ou quando é uma enfermidade, a gente começa a ter medo, achando que o pior vai acontecer, e realmente acontece, começa a afundar, porque estamos profetizando em nossos corações palavras de derrotas. Entenderam? Temos que profetizar palavras de vitória. Vai dar certo, eu vou conseguir seguir no foco, olhando para Jesus Cristo. Você pode observar aqui também, Pedro é chamado do discípulo ansioso, aquele discípulo que sempre tomava frente para falar, entenderam? E aqui, mais uma vez, Pedro toma a frente. Mas se a gente prestar atenção, apesar de Pedro, em um certo momento, ter perdido a fé, Pedro foi o único que teve coragem de dizer: Mestre, deixa eu ir ter contigo. E Jesus disse: Vem. E Pedro desce do barco e vai. Entenderam? Pedro desce do barco e vai andando sobre as águas. Foi o único que teve coragem aqui. Os outros nenhum foram. Apesar de Pedro, em um determinado momento, ter perdido a fé e começou a afundar, mas ele foi o único que teve coragem e fé para ir em cima da água e andar até Jesus Cristo. Os outros, eles não foram. Então, tiro meu chapéu para Pedro aqui, porque apesar de ter fraquejado por um certo momento, ele teve fé. Se você tiver fé, você vai andar sim em direção à vitória. E se você em algum momento fraquejar e se voltar para Jesus Cristo, Ele vai estender a mão e vai te levantar de novo. Mas você não vai com esse pensamento, né? Vou cair, vou cair. Você não vai cair. Tá certo? Tenha fé e o seu foco tem que ser Jesus Cristo. Tome como ponto de partida a vida pública de Jesus Cristo, tá? Não se deixe enganar. Jesus Cristo adorava a imagem? Não. Ele se prostrou diante de alguma imagem? Não. Se prostrou diante de Maria? Não. Ele mandou adorar a imagem? Não. Nada disso. Ele manda sempre adorar o Pai. É tanto que quando ele é chamado de bom e que ele é bom, que alguém do meio da multidão chamou ele de bom, ele disse: bom é Deus. Ele sempre dizia: olha, o que eu ouvi do Pai. Eu só falo aquilo que o Pai mandou falar. Tá? Ele sempre dizia: creiam em mim. Ele disse aos apóstolos, certa vez: eu sou a videira, tá? Vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês darão frutos. Se não estiver, vocês não darão frutos. Então não adianta, meus irmãos, buscar uma outra forma, uma fórmula mágica. Buscar doar um dízimo alto na igreja para receber 10 vezes